Bem, meus amigos, estamos iniciando aqui neste canal mais uma aula sobre análise real e nela nós vamos fazer 3 questões, sendo estas as primeiras 2 questões. Nós vamos mostrar que a sequência de termo geral A elevado a n, onde o A está no intervalo aberto de extremos 0 e 1, é uma sequência convergente e que a sequência de termo geral 1 mais A ao quadrado até A elevado a n também é uma sequência convergente e o seu limite é 1 sobre 1 menos A, ok? Bem, nós temos que se o A está entre 0 e 1, ele naturalmente é maior do que 0, ou seja, ele é um número positivo. Portanto, se A é positivo, A elevado a n também é positivo. Mas o A também é menor do que 1. Nós podemos, já que o A elevado a n é positivo para qualquer n natural, nós podemos multiplicar os dois lados da desigualdade por A elevado a n. E daí nós vamos ter A vezes A elevado a n menor do que 1 vezes A elevado a n. Ok? Ora, desta maneira, A elevado a n mais 1 é menor do que A elevado a n para todo n natural. Certo? Bem, prosseguindo então, o A elevado a n mais 1 é o próprio xn mais 1, e o A elevado a n é o próprio xn para todo n natural, portanto, esta sequência é monótona decrescente. Nós já temos então que ela é monótona decrescente, e se você analisar bem, ela também é uma sequência limitada. Ela é limitada inferiormente por 0, nós vimos isso, que A elevado a n é maior que 0, e é menor do que 1. Portanto, a nossa sequência é limitada, tanto superiormente quanto inferiormente, ela é limitada e ela é monótona. Se ela é monótona e é limitada, ela é uma sequência convergente. Ok? Então, nós já provamos que ela é convergente. Agora, nós vamos provar que ela converge para 0. Inicialmente, note que nós podemos escrever o A como 1 sobre 1 mais R, onde esse R é um número positivo. Vamos utilizar aqui a desigualdade de Bernoulli. Então, pela desigualdade de Bernoulli, 1 mais R vezes N é menor do que ou igual a 1 mais R elevado a N. Ok? Onde o N é natural e o R é maior do que menos 1. Ora, se o R é maior do que 0, naturalmente ele é maior que menos 1. Então, está tudo certo. A desigualdade de Bernoulli, então, multiplicando, elevando os dois lados a menos 1, nós vamos ter essa desigualdade. É uma desigualdade fechada. E lembre que o termo que está do lado menor, ele é exatamente o A elevado a n, que é maior do que 0. Certo? Maior do que 0, posso colocar maior do que ou igual, não tem problema. Então, nós vamos ter esta desigualdade aí com 3 termos. Podemos, então, aplicar o teorema do confronto sem problema nenhum. O limite de 0 é menor do que ou igual ao limite de 1 sobre 1 mais R elevado a n, que é menor do que ou igual ao limite de 1 sobre 1 mais R vezes n. O limite de 0 é 0, o limite de 1 sobre 1 mais R vezes n é 0, porque você está levando o n para mais infinito, então o denominador vai crescer sem parar e, portanto, vai dar 0. Naturalmente, o termo do meio vai também convergir para 0. E está provado, portanto, que o limite da sequência de termo geral A elevado a n é 0. Ok? Vamos agora provar que esta sequência, que a outra sequência também converge para... Ela também é convergente e vamos provar que ela converge para 1 sobre 1 menos A. Inicialmente, note que 1 menos A elevado a n mais 1, eu posso escrever com todos os termos A ao quadrado, A elevado a n, todos eles e o seu simétrico aditivo, sem problema nenhum. E isso, se você for fazer uma projeção, se você organizar direitinho, você vai ver que é a mesma coisa que isso aí. 1 mais A ao quadrado até chegar a A elevado a n vezes 1 menos A. De modo que
Eu posso então tomar os termos extremos da igualdade. E se você for notar, o termo que consta no primeiro parêntese é o próprio xn. E aí nós podemos dividir dos dois lados por 1 menos a, e nós vamos obter esta fração, né? 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Note que este termo ele é positivo, porque 1 menos a é positivo, já que o a é maior do que 0 e menor do que 1. E lá em cima, de igual maneira. Note ainda que o a elevado a n mais 1 ele é positivo. Já que ele é positivo, 1 menos a elevado a n mais 1 é menor do que 1. Nós podemos dividir então esses dois termos por 1 menos a. Ok? Esta é uma forma conveniente de representar o xn, né? É uma forma conveniente porque nós assim podemos mostrar que xn é uma sequência limitada. Limitada inferiormente por 0, superiormente pelo termo 1 sobre 1 menos a. Nós agora vamos mostrar que ela é monótona, ok? E isso é fácil de verificar. Xn, você soma 1 mais a ao quadrado até a elevado a n. O xn mais 1 são todos esses termos com a elevado a n mais 1. E a elevado a n mais 1 é positivo. Portanto, claramente essa sequência é crescente, como ela é monótona crescente, e além disso ela é uma sequência limitada, portanto ela é convergente. Agora vamos verificar para onde ela converge. Bem, lembre que xn é esse termo aí, né? 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Aplicando o limite em xn, eu estou aplicando o limite neste termo. E nós já verificamos na questão anterior que o limite de a elevado a n, que é a mesma coisa que o limite de a elevado a n mais 1, porque o n vai para o infinito de qualquer jeito, ele é zero. Portanto, este termo aí vai para zero e vai restar 1 sobre 1 menos a. Ok? Então, provamos que as duas sequências são convergentes e que elas convergem, a primeira para zero, a segunda para 1 sobre 1 menos a. Agora vamos fazer esta questão. Seja xn uma sequência limitada. Para cada n natural, defina da seguinte forma. O yn é o sup dos xk, onde k é maior do que ou igual a n. E o zn é o ínfimo dos xk, onde k é maior do que ou igual a n. Nós temos que provar que as sequências yn e zn elas são monótonas e convergentes. Além disso, provar que o xn converge, a sequência de termos xn converge, se e somente se os limites das sequências yn e zn são iguais. Inicialmente, vamos notar uma coisa. Se por hipótese xn é limitada, então podemos definir um ínfimo e um sup, um ínfimo e um supremo. Definimos o ínfimo como A e o supremo como B. Portanto, a sequência xn está contida no intervalo de extremos A e B. Eu não posso garantir que A e B estão na sequência, mas eles geram um intervalo e os termos da sequência estão neste intervalo, porque a sequência é limitada. Ok? Por exemplo, a sequência de termo geral 1 sobre n, ela é uma sequência decrescente e ela converge para zero. O zero é o ínfimo dela, mas ela não está contida, mas o zero não está na sequência, né? O zero é o ínfimo, mas ele não está contido na sequência. Então aqui eu não posso dizer que A e B fazem parte da sequência do xn, mas eles formam um intervalo e o xn, todos os termos xn estão lá dentro, sem problema nenhum, porque a sequência é limitada. É uma hipótese da questão. Bem, então se xn está contida no intervalo AB, yn, a sequência de termo yn e a sequência de termo geral zn, elas também estão contidas, porque se você voltar um pouquinho, você vai ver que yn é o sub do xk a partir de um certo índice e zn é o ínfimo do xk. Então, ficou bem claro isso aí, correto? Creio que ficou bem claro. A parte mais difícil de entender vai ser a que vem na sequência. Então vamos lá. Se K1 e K2 são dois números naturais e o K2 é maior do que o K1, então
o conjunto dos xk com k maior do que ou igual a k1 está contido no conjunto dos xk onde k é maior do que ou igual a k2, ok? Por exemplo, se k1 é 7 e o k2 é 10, vamos pensar, então o termo y7 é o supremo do xk onde k é maior do que ou igual a 7. Então ele é o supremo do conjunto que tem x7, x8, x9, x10, do x7 em diante. E o y10 é a mesma coisa, só que é a partir do x10, ok? Então x10, x11 e x12. É claro que, se você notar, o conjunto que tem x7, x8, x9, x10, x11 e x12, daí por diante, ele é um conjunto onde está contido outro conjunto, né? O que tem x10, x11 e x12, ele está contido no de cima, né? O de cima, além de x10 em diante, ele tem x7, x8 e x9. Então, ele é um conjunto que tem todos os elementos do de baixo e tem, além disso, x7, x8 e x9. Ou seja, o conjunto de baixo está contido no conjunto de cima. Ok? Né? Claramente a gente vê isso. E daí segue que, lógico, se o de cima tem mais termos, é claro que o supremo dele vai ser maior do que ou igual, porque ele tem mais termos, então ele tem a possibilidade de ter um maior do que um termo supremo maior do que o outro, né? E ele também pode ter, né, o ínfimo dele é menor do que ou igual, ok? Acho que dá para ver mais facilmente desta forma. Então, gente, agora generalizando para K1 e K2, ora, já que o K1 ele tem mais termos, então o supremo dele é maior, né? K maior do que o supremo deste conjunto onde K é maior do que ou igual a K1, ele tem um supremo maior do que aquele onde o K é maior do que ou igual a K2. E o ínfimo dele é menor. Mas o supremo do xk, onde K é maior do que ou igual a K1, é o próprio YK1 e o outro é o próprio YK2. Certo? Onde, lembrem que o K2 é maior, correto? Então, isso quer dizer o quê? Que a sequência de termo yn, de termo geral yn, ela é uma sequência monótona não crescente. E na outra, né, já é, como no caso dos ínfimos já é o z, né, ínfimo de xk é onde, ínfimo do conjunto do xk onde k é maior do que k1, ali já é o ínfimo, então já é o zk1. E o outro conjunto é o zk2. Então, no caso, zk1 é menor do que ou igual a zk2, sendo que o k2 é maior que o k1. Então, esta sequência já é monótona não decrescente. Então, provamos que as duas sequências são monótonas e elas são limitadas, portanto, ambas são convergentes. A segunda parte do problema é provar que, se a sequência de termos xn é convergente, né, que ela é convergente se somente se o limite de yn é igual ao limite de zn, né? Bem, se xn é uma sequência de números reais, nós podemos definir limite superior e limite inferior de uma sequência, mais conhecidos como lim_sup e lim_inf, ok? O lim_sup ele é igual ao ínfimo dos supremos de xn a partir de um certo índice. E o limite inferior é o supremo dos ínfimos a partir de um certo índice. Se o limite superior e o limite inferior são iguais, então esses valores são o próprio limite da sequência. O que eu quero dizer é o seguinte, é que uma sequência ela pode ter um limite inferior e um limite superior. Se eles coincidem, é porque a sequência é convergente. Perfeito? Ela tem um limite. Como exemplo, tem a sequência dos termos de índice das potências de -1, né? Onde você tem -1 e 1, -1 e 1, -1 e 1. Nela, o lim_inf é -1 e o lim_sup é 1. Porque a partir de qualquer índice que você tomar, no final das contas você sempre vai cair em -1 e 1, -1 e 1. Certo? Então, o ínfimo, o lim_inf é -1 e o lim_sup é o próprio 1. Então, se xn converge, o lim_sup é igual ao lim_inf, correto? Mas quem é o limite de yn? O limite de yn é o ínfimo de yn. Por quê?
Porque YN é uma sequência monótona não crescente. Se ela é monótona não crescente ilimitada, o limite dela é o próprio ínfimo, certo? Só que o YN é o sub do XN a partir de um certo índice, onde N é maior do que ou igual a K. Se você voltar lá na definição de lim_sup, ela é a própria definição de lim_sup, é o ínfimo dos supremos. Então, o lim_sup de Xn é o próprio limite de Yn. Bem, o limite de Zn já é o supremo dos Zn, porque Zn é uma sequência monótona não decrescente. Mas os Zn são os ínfimos de Xn, a partir de um certo índice, correto? Então, é o supremo dos ínfimos. Portanto, isso é o próprio lim_inf. Só eu voltar lá na sequência, lá na definição de limite inferior. Olha, nós temos então que o limite de Yn é igual ao lim_sup de Xn. E o limite de Zn é o lim_inf de Xn. Portanto, neste caso, mas lembre-se de que como o Xn converge por hipótese, o lim_sup é igual ao lim_inf. Portanto, o limite de Yn é igual ao limite de Zn. Se, por outro lado, o limite de... Vamos considerar agora por hipótese que o limite de Yn seja igual ao limite de Zn. Neste caso, o limite de Yn é o próprio lim_sup de Xn e o limite de Zn é o próprio lim_inf de Xn. Portanto, o lim_sup de Xn é igual ao lim_inf de Xn e, neste caso, a sequência Xn tem um limite. Certo, pessoal? Obrigado.